Agradecendo a todos e registrando que é um evento no qual discutimos temas atuais, o TISA, o TPP, a questão da China como economia de mercado, passo de imediato a palavra ao ministro de Estado das Relações Exteriores, José Serra, para o encerramento do nosso evento. Senhor ministro. Muito obrigado, é uma honra. É uma grande honra para o IBRAC, senhor ministro. Queria dar meu boa noite a todos e a todas, cumprimentá-los através do Negrão, da Vera, pedir desculpas pelo atraso, mas realmente foi o trânsito. Posso garantir que ontem demoramos quase 1h30 para ir da Faria Lima a Paulista e hoje pelo menos 1 hora para vir de Pinheiros até aqui. E esse é o chamado custo Brasil, que é difícil realmente. E, por falar em custo Brasil, uma coisa que nem tinha pensado falar originalmente, eu participei como consultor, não como executor, de um estudo da Fiesp a respeito do custo Brasil, que, curiosamente, nunca foi muito divulgado, mas muito bem feito por uma empresa americana. E, no final, eu mesmo procurei calcular a média qual seria o custo Brasil médio, né, comparativamente aos nossos parceiros comerciais. Pega um parceiro comercial médio e aplica um software a ele, um programa qualquer, que extrai os custos indiretos da mercadoria estrangeira e aplica os nacionais. A diferença dá 25%, na média. Se for com China, é 40%. Isso excluindo questão cambial, que trata-se apenas de custos indiretos, ou seja, tributação, custo financeiro e infraestrutura, basicamente. A meu ver, esse é o principal desafio para o Brasil. A questão de competitividade exige mexer nisso. Não são acordos ou apenas estratégias comerciais que bastam nesse caso. A questão da infraestrutura, a questão dos custos tributários e a questão do custo financeiro, que, em geral, se passa ao largo, parece, no Brasil, uma ideia de que, em muitos setores, de que quanto mais alto o custo financeiro, mais sadia está sendo a política econômica. Sem isso tudo, ter uma competitividade boa para onde não se tem vantagem de recursos naturais, por exemplo, é uma dor de cabeça. Mas, enfim, eu tenho presente sempre, e há muito tempo tenho dito que, imaginando a economia brasileira já numa trajetória de crescimento, o que nós teríamos que ter para chegar a isso? Eu acho que um ponto importante é quais seriam os vetores principais de um futuro crescimento. Você me dá um pouco de água? Eu já estava com sede quando eu vi a água rolar. Eu acho que os setores, para os próximos anos, capazes de puxar a economia, no meu entendimento, são 3, que é a exportação, a infraestrutura, que, apesar da depressão econômica que nós estamos, ainda tem demanda reprimida. E, terceiro, energia, porque é meio impensável imaginar que a economia possa se recuperar sem que o setor energético esteja arrumado, Petrobras e Eletrobras. Só o sistema Petrobras, petróleo no Brasil, cobria 13% do PIB, há apenas 2 ou 3 anos atrás. 13%, quer dizer, a indústria diretamente, a extração e tudo o que vem como encadeamento para trás ou encadeamento para diante. Imaginar que se possa voltar a uma trajetória de recuperação sem esse setor, sem consertar o setor e sem reanimá-lo, é virtualmente inviável. Portanto, a meu ver, a política econômica, tudo tem que estar orientado nessas 3 direções, E a exportação, desde logo, como um setor-chave. E quando eu falo de exportação, competitividade, no que se refere, não é só a produtos manufaturados, esses do custo Brasil,
mas a questão do custo do Brasil acaba afetando até o custo das exportações agrícolas, afeta até a sua competitividade, embora nós sejamos, com esse custo e tudo, bastante competitivos. E não estou aqui falando de câmbio e coisas do gênero, né? Qualquer outro novo ciclo de sobrevalorização cambial comprometeria definitivamente, ou pelo menos por muito tempo de novo, a possibilidade dessa expansão e do conjunto da economia. Bem, num novo governo, do governo do presidente Temer, ainda interino, nós estamos fazendo algumas modificações na parte institucional do comércio exterior. Uma delas é voltar a refortalecer a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, que foi criada no governo Fernando Henrique, até por ideia minha, ainda no período de preparação do governo, e que teve um papel relevante numa primeira fase, sobretudo. Mas a CAMEX foi se popularizando dentro do governo e, ao mesmo tempo, perdendo efetividade. Popularizando porque acabou sendo ligada a conselhos, conselho imenso, e se introduziu até o Ministério da Reforma Agrária, que eu não sei qual é o último nome dele. Qual é o nome? Hein? Mudou o nome, Desenvolvimento da Reforma Agrária. Mas, enfim, até esse ministério acabou entrando na CAMEX. Né? Virou uma coisa assim grande para nada. Então, a ideia básica foi recolocar a CAMEX no Palácio do Planalto, e agora sob a presidência do presidente da República. O Itamaraty, eu vou ser uma espécie de vice-presidente, substituindo o presidente quando não puder estar presente. E, realmente, ter uma nova CAMEX, ou refazer a CAMEX, no sentido que ela vai cuidar de tudo aquilo que envolve exportação, a parte tributária. Vou dar um exemplo. A indústria tem um problema de não conseguir abater das exportações os encargos trabalhistas adequadamente. Esse assunto vai ser tratado na CAMEX. Quero dar uma ideia a esse respeito. Uma outra parte fundamental é a da competitividade, que está ligada à infraestrutura. A CAMEX vai também tratar dos assuntos referentes aos investimentos, ao incentivo a investimentos na infraestrutura. Por quê? Porque tem a ver com a competitividade das exportações. É um aspecto bastante relevante. E revisar também as políticas principais do governo, que convergem, seja no plano internacional, seja no plano doméstico, como, por exemplo, financiamento. Se nós queremos exportar máquinas e equipamentos de transporte para o Irã, que é um mercado que pode se abrir bastante a partir da suspensão ou eliminação das sanções, no acordo com os Estados Unidos, ainda não houve, ainda eles estão sob sanções, mas já entrou numa trajetória de diminuição. Nós temos que pensar no financiamento, porque ninguém vende máquina sem seguro, sem financiamento, é uma coisa complexa. Portanto, nós vamos nos ocupar das diferentes questões com poder deliberativo. Isso é que é importante. Não vai ficar apenas um setor, ou um ministério, ou um banco, ou enfim, um setor localizado do governo decidindo algo que tem impacto no seu conjunto. A CAMEX vai ser o lugar geométrico, digamos, desse tipo de debate e de decisão. Ao mesmo tempo, aqui tem um quadro que a Tatiana fez. A Tatiana vai ser a secretária executiva da CAMEX. Ainda não é, mas vai ser. E ela fez, que eu acho que era muito interessante, pedir até para apresentar aqui, porque tem uma sistematização boa, inclusive de conselhos ligados à CAMEX, né, como é o caso do GSEX, por exemplo, financiamento e garantias de exportações, que é o que eu estava dizendo. Existe um órgão chamado COFIG, que na nossa proposta é presidido pelo pessoal do Ministério da Indústria e Comércio, facilitação de comércio, que é uma coisa importantíssima. O GSEX, o ambiente regulatório, o próprio conselho da CAMEX, logística doméstica, o próprio conselho,
É interessante, e isso no plano competitividade, no plano inserção internacional, né? Aí vai além da questão da Câmara de Comércio Exterior e entra até numa outra mudança que estamos fazendo, que é a redefinição da Apex, que é um organismo importante de caráter de direito privado, com receita pública, a receita é a mesma do SEBRAE, tem um orçamento imenso, e, no nosso entendimento, esses recursos de que a Apex dispõe podem ser muito melhor utilizados. Não que não tenha feito um trabalho bom em várias coisas, mas pode ser várias vezes multiplicado. Então, a ideia foi trazer para o Itamaraty. Por quê? Porque o Itamaraty tem um setor de promoção comercial. Aliás, é o que existia no Brasil no passado. E a ideia é acoplar a rede do Itamaraty com uma certa intimidade com a Apex. Tanto que, embora ela vá continuar sendo uma estrutura independente, ela é ligada ao Ministério e vai ter como presidente um diplomata, que, aliás, é o Roberto Jaguaribe, que estava como embaixador na China, coitado, apenas 1 ano e pouco, estava indo muito bem, e eu literalmente arranquei de lá como a gente arranca um dente, assim. Mas vai ter um bom substituto, que é o Caramuru, que já estava lá e que estava afastado do Ministério, embora não tivesse aposentado. Mas por quê? Porque a ideia é ter uma integração total, aproveitando toda a rede de embaixadas, etc., e também uma focalização maior, na minha opinião, por exemplo, mas isso é uma coisa ainda por se ver, numa análise mais rigorosa, havia um excesso de investimentos e iniciativas no Brasil com relação à promoção de exportações. Por exemplo, não me parece que um investimento bom para a Apex seria alugar sambódromo, né, camarote de sambódromo, só para dar como exemplo. Em que eu fiquei pasmo quando vi isso, né? E isso, no entanto, não desmerece que algumas coisas foram bem feitas. E nós vamos exatamente procurar fazer com que, não algumas coisas, mas todas as coisas sejam bem feitas. Vai multiplicar a capacidade na medida em que vai se acoplar melhor ao Itamaraty. Bom, mas aí já entra em questões de política que eu vou ir abordando por pontos em seguida. Por outro lado, do ponto de vista de estratégia de comércio exterior, nós temos 3 instrumentos mais gerais. Quais são eles? Primeiro, negociações externas. Segundo, solução de controvérsias, que nós vamos dar uma importância muito grande a isso, eu vou falar em seguida. O Brasil já vem dando. E terceiro, melhora do ambiente de negócios, que acaba favorecendo tudo. Eu acho que isso já está acontecendo no Brasil. Nós já tivemos um efeito. A simples mudança de governo já trouxe um efeito no sentido do aumento do gasto, porque a incerteza gera contenção de gastos, seja investimento, seja para os poucos consumidores que têm dinheiro e que não gastam. A maioria dos consumidores não tem dinheiro para gastar, mas tem muitos que têm e não gastam diante da incerteza. Esse fator melhora. E eu acredito que o ambiente de negócios no Brasil já deu uma melhorada e que vai continuar dependendo, naturalmente, do governo e da própria política do governo, mas nós estamos partindo de um pressuposto otimista a esse respeito. Agora, em relação aos acordos, nós vamos realmente recorrer a todas as diferentes modalidades. Há uma crítica que eu faço há muitos anos, que eu fiz ao Mercosul antes dele ser criado como tal. Publiquei um artigo na revista Exame. A maioria das moças que estão aqui deviam estar no primeiro ciclo do ensino fundamental, e olhe lá. Mas, antes de se chegar ao tratado final, etc., eu criticava a questão da União Alfandegária, né? Por quê? Porque a União Alfandegária implica que você vai fazer uma zona de livre comércio, ou melhor, que você vai muito além de uma zona de livre comércio, que você tem que ter uma política comercial igual para o resto do mundo, no que se refere a tarifas e outras exigências de natureza regulatória, etc. E isso
a meu ver, constituiria uma camisa de força no futuro. E, de fato, acabou sendo, pelo menos servindo como pretexto. Segundo, teve a criação da Organização Mundial do Comércio, que substituiu o antigo GATT. E, naquela época, um furor de que o mundo iria caminhar para o livre comércio. Tinha um economista, que era o principal teórico do GATT, na passagem por OMC, que era, acho que é Jadi Shibagwati, que é um grande professor, um indiano craque de economia e tal, mas que, para ele, o modelo era a integração mundial, um modelo de equilíbrio geral no plano do planeta, quer dizer, no nível do planeta. E, nesse sentido, qualquer acordo bilateral, qualquer acordo multilateral restrito, etc., trariam perturbações a esse modelo de eficiência. E o GATT foi criado, a OMC foi criada nessa perspectiva, com apoio do Brasil, inclusive na rodada de Doha, que eu estive, por outro motivo, que foi, minha presença foi, eu era ministro da Saúde, foi para defender uma decisão da OMC, que nós conseguimos, permitindo a quebra de patentes de medicamentos quando fossem essenciais e que tivessem uma importância social muito grande. Mas eu estava lá e realmente foi aprovada numa apoteose a rodada, né, que implicaria nessa multilateralização, de fato, do comércio. Me lembro, inclusive, de uma reunião prévia em Singapura, tinha uma mulher que era da USTR, Carla Hills, se eu não me engano, pode ser? Bravíssima, né, free trade, etc. Em Doha tinha o cara que depois foi presidente do Banco Mundial. Como é o nome dele? Hein? É, o Bob Selig. Bob? Selig. Não foi. Selig. Era Robert Selig. Zeller. Que foi até com que eu negociei a questão de patentes. E é curioso, porque aí já estávamos no governo Bush. E todo mundo dizia, não, agora vai endurecer a política americana de medicamentos. E, curiosamente, com a Carla Hills não andou, no governo Clinton eles chegaram a processar o Brasil, num panel, etc. E no governo Bush ele fez o acordo no sentido de aceitar. Mas era a euforia. O fato é que a multilateralização não aconteceu ao longo desses anos. E o Brasil ficou amarrado a ela. Ou seja, tinha dois belos motivos para não fazer negociações bilaterais mundo afora. O Mercosul e a rodada do multilateralismo do comércio. E, nesse sentido, ficamos paralisados. E o resto do mundo andou. E Inglaterra e Estados Unidos, que são geneticamente free traders, se mancaram, né? Aliás, representam, pelo menos os Estados Unidos, uma grande barreira ao multilateralismo, como a Europa, os países nórdicos, que todo mundo imagina que são ultraliberais, limpinhos, arrumadinhos, eficientes, né? São mega protecionistas em matéria de agricultura e de produtos que eles acham que é relevante. A Noruega chega a subsidiar 80% do valor da produção agrícola. A Noruega não é a União Europeia, é EFTA, creio, né? E a União Europeia, a Noruega, ou seja, o sujeito que é agricultor, o que ele produz vale 100, ele ganha 80 do governo, vocês imaginem. Pois bem, então, como a questão foi se colocando? Foi se colocando, na nossa perspectiva, no seguinte: nós vamos multiplicar desinibidamente os acordos bilaterais, coisa que, aliás, no final do governo passado, começou a ser feito, por exemplo, com a América Latina, com países do Pacífico, um pouco sobre o impulso da realidade. Mas isso não chegou a representar um contrapeso à inércia de tantos e tantos anos. Isso significa que somos contra o multilateralismo? Não, para o Brasil seria um excelente negócio, em matéria de vantagens comparativas, né? E, inclusive, uma coisa bem posta gradual, etc. Mas o fato é que não é uma questão que está presente, daí o meu discurso na OMC.
O significa que vamos jogar o OMC pela janela? Não. A OMC tem outras coisas importantes. Por exemplo, o mecanismo de solução de controvérsias. Nós ganhamos deles dentro da OMC, por exemplo, em torno da questão do algodão dos Estados Unidos. Isso foi o Lamprey, ainda era ministro, quando entrou com a representação. E, para nós, é uma boa área para entrar e para obter conquistas. Agora, estamos processando, na verdade, países em desenvolvimento, que é o caso da Indonésia e o caso da Tailândia, com relação a certas exportações nossas. Mas é um mecanismo interessante, né, de impasses. Em geral, o pessoal respeita. E eles, no entanto, tem um problema que está passando a ser um obstáculo para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos agora ameaçam se jogar contra esse mecanismo de controvérsias, de solução de controvérsias, porque isso contraria os seus interesses. Eu não conheço país que persiga mais os seus interesses do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe nem a palavra nacionalismo. Poderia existir nationalism. Não se tem, porque se pressupõe que todo mundo é nacionalista. Portanto, dizer nacionalismo seria uma redundância e a palavra acaba não caindo em desuso, nem chega a ser usada. Mas essa é uma batalha fundamental nos próximos anos, que é de manter isso, manter esses mecanismos, que são bastante positivos. Além do mais, a OMC conseguiu, numa reunião na África, será Nairobi, não tenho certeza, adotar uma decisão contrária aos subsídios às exportações agrícolas, né? O que foi uma conquista grande. Não sei, eu não disponho de uma avaliação precisa, mas, inegavelmente, foi uma boa conquista, uma vez que esse era um instrumento utilizado até por europeus, embora eles estejam mais preocupados em não deixar entrar importação do que em exportar. Mas, para que vocês tenham uma ideia dos subsídios, a União Europeia dá por ano, esse é um cálculo meu e de cabeça, mas ela gasta por ano, no seu orçamento, isso é o orçamento da União Europeia, não está incluindo os países do EFTA, cerca de 60 bilhões de euros. Não é brincadeira. Quanto está o euro com reais? Até volta um pouquinho mais que o dólar. Hein? Está perto do dólar. Então, você tem aí um negócio que deve estar perto dos 200 bilhões de reais, né, de subsídio aos produtores, né? E o ministro francês, com quem eu conversei agora recentemente, em Paris, ele disse, o clima, evidentemente, não era de discussão, assim, mas ele disse que a agricultura merece ser respeitada. Eu concordei enfaticamente. Imagina se eu dissesse que não. Os agricultores aqui. Mas eu disse, da mesma maneira, na mesma escala, a reciprocidade também deve ser respeitada. E essa é uma questão crítica, importante, que é a questão da reciprocidade. Ou seja, fazemos concessões se recebemos concessões. Eu digo porque ainda há gente no Brasil, especialmente muitos que escrevem, que propõem concessão unilateral, né? Há também um raciocínio que peca pela aritmética, que é dizendo o seguinte: não, se nós liberalizamos tais coisas, isso barateia os insumos da indústria, isso aumentará a nossa capacidade exportadora. Matematicamente, aritmeticamente, não se sustenta, né? Mas, porque seria uma mágica, todos os países fariam isso e acabou. Está tudo resolvido no mundo, né? E você tem aí um problema de balanço de pagamentos e queda da atividade econômica. Agora, então, essa ideia da reciprocidade ela é vital, até para a discussão e para o debate. A OMC, não é a OMC, é no bojo da OMC, tem um relatório que se faz anualmente, agora eu esqueci, sobre protecionismo. E o Brasil sai na frente nessa matéria. Aí o pessoal aqui que tem essa linha tem orgasmos, né? Olha aí, está vendo? Somos o país mais protecionista do mundo, etc. Isso não é verdade, porque não estão sendo contabilizados naqueles cálculos, por exemplo, os subsídios à agricultura europeia via pagamento, tá certo? Nem as barreiras que os Estados Unidos colocam. Vê se alguém consegue exportar livremente carne bovina, açúcar,
frangos, né, para a União Europeia. Você tem cotas bem limitadas e, a partir daí, tarifas elevadíssimas. Isso não é contabilizado, as cotas. Café, né? Você tem a coisa da escalada. Por exemplo, a Alemanha é o maior exportador de café fino do mundo, né? Eles exportam, para importar café em grão, é livre de barreiras, porque na Alemanha inteira não deve se produzir um grão de café. Mas, em compensação, você quer vender café solúvel, a tarifa é muito mais alta. São truques, né, que vão sendo... ganham até, de repente, parece até coisas nobres. O couro, a mesma coisa, né, o couro e o sapato. Por exemplo, na União Europeia, o imposto para importar, a tarifa para importar couro é 6,5%. Para importar um calçado é 17%. Né? E na Itália, por exemplo, isso é até mais escandaloso. E se a gente vai para barreiras sanitárias, fitossanitárias, enfim, o caso da carne suína, o mercado europeu é completamente fechado para o Brasil, porque aqui se utilizaria um negócio chamado ractopamina, cujo uso não é permitido lá. Mas o fato é que, para a solução dessas controvérsias, não tem um mecanismo internacional confiável que, mais ou menos, decida, né, o que tem que ser feito. Essa é uma coisa que na OMC pode prosperar muito. O acesso do mercado de frutas, hortaliças nos Estados Unidos, altíssimas tarifas, né, sem falar do processo que, às vezes, são anos e anos para poder decidir sobre mamão, papaya, por exemplo, demorou 5 anos, ou qualquer coisa assim. Eu estou dando os exemplos, são mais ou menos conhecidos, mas eu acho interessante a gente, aqui dentro, sempre ficar lembrando desses aspectos. E o protecionismo, inclusive, se estende a manufaturas sofisticadas. É o caso, por exemplo, da Embraer versus Bombardier. Na verdade, a Embraer é uma empresa competitiva à escala mundial de aviões pequenos. E a Bombardier também, só que a Bombardier tem um subsídio da ordem de 5 bilhões de dólares. O governo brasileiro não subsidia a Embraer. O governo canadense subsidia a Bombardier. E isso é uma concorrência feroz, né? É um mercado, num campo mundial, muito disputado, né? Mas, enfim, são essas barreiras todas que eu fico pasmo de ver que, em geral, não são bem do conhecimento aqui entre nós. Isso vai justificar mais protecionismo nosso? Não. Vai justificar uma posição mais firme de negociação e insistente também, né? Eu sou daqueles que acham que a política não é a arte do possível. A política é a arte de ampliar os limites do possível. Pode parecer uma coisa contraditória, mas o limite do possível, quem é que sabe qual é? Onde é que está a linha definida? Não está. Então, a gente tem que ir forçando, né, ampliar esses limites e procurando enxergar por trás daí. Agora, um outro tópico é o tópico do Mercosul. Muitos acharam, bom, então o Serra chegando vai acabar o Mercosul, vai eliminar a União Alfandegária do Mercosul, né, deixar só a zona de livre comércio. Evidentemente, não dá para chegar e fazer isso, porque já tem 25 anos, 20 anos de União Alfandegária e 25 anos que se começou a zona de livre comércio. Nós não temos nem as avaliações, não existem avaliações quantitativas a respeito do que o Brasil perde ou ganha, ou do que acontece com cada país, porque se supõe que muitas exportações industriais são feitas no bojo de uma tarifa externa comum mais elevada do que seria caso o país não estivesse no Mercosul, em alguns casos. No Brasil foi tudo para baixo, mas nos outros já era mais para baixo. Mas nós não temos avaliações quantitativas. Então, no caso, o que nós temos defendido é uma atitude cautelosa diante disso e de flexibilização, ou seja, ter uma atitude mais solta na iniciativa
de negociações bilaterais. Tem uma resolução que é 3200, que obriga a um ritual que você só pode começar junto uma negociação, mas não tem que ser necessariamente assim, nem foi. Na época que o Sérgio Amaral era ministro de Desenvolvimento e Indústria, ele começou uma negociação com o México. Foi mais lenta do que seria, mas no final acabou envolvendo todos os países, né? Embora haja alguma diferença aí dentro. Mas o fato é que nós temos que ter essa flexibilização. Não vejo grandes barreiras a esse respeito, né? Nós não podemos usar o Mercosul como instrumento de preguiça para não trabalhar duramente em matéria de abertura de mercados. Agora, o último tópico é o da Aliança do Pacífico. Primeiro, essa Transpacífico, que é Estados Unidos e Japão, e alguns países da Ásia, menos China, e os países nossos, da América do Sul e de México, essa é uma coisa que ainda vai demorar muito tempo. Duvido que tenha tramitado tudo no Congresso americano. Esse é um propósito. E é curioso isso, porque, de repente, você tem histéricos dos dois lados. Mas, olha aí, é Transpacífico, nós temos que entrar, abrir, fazer, não sei o quê. Que não tem essa opção, assim, mais imediatamente. Do outro lado, a acusação de que eu, por exemplo, entrei no governo só para botar o país na Transpacífico para ser dependente dos Estados Unidos. Tem um ex-ministro que deu uma entrevista dizendo isso. E nem uma coisa nem a outra. Nós vamos procurar, com os Estados Unidos, ver tópicos. A ideia é pegar tópicos e ir resolvendo por tópicos. Na OMC, já que não dá para fazer o multilateralismo, vamos pegar um objetivo, depois pega outro, depois pega outro, e vai enfrentando cada um. É a estratégia, não tem outra. Agora, com relação aos países da Aliança do Pacífico, nós já temos acordos de livre comércio. Inclusive, houve, eu creio que ainda foi no governo Lula, uma redução tarifária brasileira que convergiu para zero, unilateral com esse país. Se vocês forem olhar, ainda há uma simetria entre o que nós abaixamos e o que eles abaixaram. Aí foi por questão política, popularidade no nível sul-americano ou latino-americano. Mas o fato é que já há avanços e nós vamos realmente levar isso bastante longe. E por quê? Porque a Aliança para o Pacífico não é uma união alfandegária, ela é uma zona de livre comércio. E a zona de livre comércio você negocia, inclusive, com cada país separado. Tem essa flexibilidade. Então, vamos aprofundar isso, né? Não vamos permitir que haja uma espécie de tratado de Tordesilhas, né? Dividindo a América do Sul na porção oeste e na porção leste. E eu acho que aí é uma área que dá para avançar ainda consideravelmente. Agora, particularmente em relação ao México, porque essa aliança junta Colômbia, junta Chile e Peru. E com relação ao México, e o México, mas com relação ao México nós temos um caso à parte, é uma economia grande, e eu diria que, junto com a Argentina, são as grandes, não que os outros vão ser desmerecidos de forma nenhuma, mas são economias grandes, menores do que a brasileira, mas eu diria que são economias pré-continentais. O Brasil é uma economia continental, como é os Estados Unidos, a Rússia, mas elas são pré-continentais, são grandes e, nesse sentido, vale a pena aprofundar cada coisa. Quando eu estive na Argentina agora, o meu primeiro ponto não foi a questão da flexibilização em relação ao comércio bilateral, mas foi outro, é o de avançar a zona de livre comércio dentro do Mercosul, porque a pressa de logo fazer o que a União Europeia fez em 40 anos, fazer em 4 anos, né, a União Alfandegária, deixou de lado a questão do próprio livre comércio. Até hoje há barreiras ao livre comércio. A mais famosa é a da Argentina em relação ao açúcar, né, ou a cana-de-açúcar, porque eles têm produtores no norte da Argentina, embora acabem importando de terceiros países também, às vezes em condições mais favorecidas do que o Brasil. Mas o Brasil também tem as dele, e eu, francamente, esqueci, e não vai caber a mim ficar insistindo nisso, senão o pessoal daqui vai se sentir ameaçado achando que eu estou contra eles. Mas, evidentemente,
vai ter que se fazer borrón cuenta nueva, como se diz em espanhol, né? Vamos ter que aprofundar o livre comércio. Agora, e tem questões que envolvem também entendimento, envolvem conversas. Por exemplo, é evidente que a recessão no Brasil, a depressão, criou situações desfavoráveis para os parceiros. Por quê? Porque se o PIB cai 10%, a nossa demanda em relação a importações cai, talvez mais, mas digamos que seja elasticidade 1, cai pelo menos 10%, cai mais. Se a indústria automobilística aqui está com 60% de ociosidade, perdão, 40% de ociosidade, é óbvio que vai comprar menos automóveis. Embora com a Argentina, o assunto automóveis não é no âmbito do Mercosul. Essa é uma coisa que foi gestada durante o governo do Fernando Henrique e o chamado acordo automotor, e que é motivo de queixa permanente. Mas o fato é que nós ajudamos a desenvolver uma indústria automobilística na Argentina que não havia. E abastece, porque vende para cá com tarifa zero, né? E boa parte das montadoras lá estão no Brasil, né? São brasileiras também, são multinacionais, né? E nós não vamos mexer nisso agora a curto prazo, porque é um mecanismo explosivo do ponto de vista de briga. Mas, de todo modo, o que aconteceu? Aumentou a proporção entre automóveis brasileiros vendidos para a Argentina e automóveis argentinos vendidos para o Brasil. Claro, a demanda aqui caiu, além do que, com a desvalorização cambial, fortíssima, inesperada e provocada pelo mercado, não foi uma política de governo, a competitividade das exportações brasileiras também aumenta em relação aos parceiros. E, por favor, ninguém põe esperança na chamada coordenação macroeconômica. Isso é bom para discurso, mas imaginar que nós vamos ter uma coordenação que envolva política monetária, lá a União Europeia, é inteiramente irrealista. Eu me divertia, quando tinha coluna na Folha, ainda no começo dos 90, com economistas propondo a integração das políticas monetárias, criar uma moeda única, que eu até chamei num artigo de BUPA, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, dando a certeza que iria haver uma briga desgraçada para quem tivesse a primeira letra do acrônimo. No caso, como brasileiro, eu botei BUPA, mas mostrando o completo irrealismo do assunto. Isso é uma coisa, na União Europeia, é motivo de imensa dor de cabeça, trazendo problemas que até agora têm se revelado insolúveis, né? Porque ter a mesma moeda significa dar bye-bye para a política monetária e política cambial. Só fica a política fiscal, né? De autonomia para um país. E quem entrou com o pé errado na nova moeda se arruinou, porque virou câmbio fixo para a eternidade. E não tem como sair disso. Muitos entraram com o pé errado. E se um país controla mais sua inflação, como é o caso da Alemanha, do que outros, ganha uma competitividade descomunal internamente. Enfim, perdeu-se o câmbio, né? Que é um instrumento importante de política. E a política monetária. Eu me lembro, no caso da crise da Espanha, por exemplo, da crise econômica, o que acontecia? O juro europeu devia ter sido, o juro da Espanha, a taxa de juros, devia ter sido aumentada, porque havia um claro processo especulativo. Mas não foi, porque não era do interesse da Alemanha e de outros. E depois, quando precisava do inverso, também não foi, porque não era do interesse dos outros. Ou seja, a política monetária acabou sendo procíclica na Espanha, para baixo, desde logo, e tem crise, joga para baixo, tem inflação, tem problema, joga para cima. Não é um instrumento de controle. Então, vocês imaginam isso no plano do Mercosul, né, que é uma piada, a ideia de integração macroeconômica nesse nível, que deve e pode ter integração de políticas econômicas no geral, desde logo, inclusive de comércio exterior, de regulação, de questões sanitárias, 1000 coisas que são muito, extremamente importantes, né? Mecanismos de lealdade, mecanismos de consulta e mecanismos, finalmente, de investimentos também, né? Porque uma união econômica ela pressupõe também infraestrutura, pressupõe
investimentos comuns nessa área, sem falar de área científica e tudo mais. Por isso é que nós vamos retomar a ideia, para valer, da hidrovia, né, que pega uma pontinha da Bolívia e vai até o Rio da Prata, com benefício imenso, evidentemente, para o Paraguai e para o Mato Grosso do Sul, mas para os outros também. Essa hidrovia foi sistematicamente boicotada pelo governo argentino, pelos anteriores, e, inclusive, invocando legislação trabalhista, né, porque é uma coisa multinacional. Qual era a legislação, no caso? E a deles é muito difícil. Mas agora o atual governo está afim de ir para esse projeto. Eu confesso que, para mim, foi até uma novidade, mas aí eu descobri o seguinte: toda ideia nova que alguém tem, que alguém tiver, alguém já teve antes. Pelo menos no âmbito do Itamaraty é assim. Já teve. Segundo, já tem uma comissão ou um secretariado. Só falta fazer funcionar. Porque, em geral, é multigovernamental, não é só de um ministério. Mas é interessante, você tem uma ideia e fala, opa, e aí já tem uma história, já tem comissões, já tem... E é o caso agora típico da hidrovia, né? Eu ainda, numa reunião com o Paraguai, e isso aqui é em off para a imprensa, pelo amor de Deus, mas não que tenha nada demais, mas eu disse, estávamos conversando sobre isso, eles ficam excitadíssimos com a ideia, porque e realmente é uma excelente ideia. Eu disse, não, e a gente põe o uruguaio para dirigir Não, tem que ser um paraguaio, tal, né? Por quê? Porque o Uruguai, em tese, parece ser o menos entusiasmado, mas que vai entrar nessa, tá certo? O que nós temos que começar agora, na minha opinião, é criar uma autoridade transnacional. Ou seja, você ter uma autoridade que possa encomendar projetos, ter um modelo de concessão, tá certo? O modelo ter o que é necessário fazer do ponto de vista jurídico, das legislações nacionais e tudo mais. São coisas que têm que ir simultaneamente. Eu não tenho dúvida que a economicidade desse projeto é fantástica. Acabamos de assinar, agora com o Paraguai também, a construção de uma ponte sobre o rio. Eu não me lembro mais das cidades do Mato Grosso do Sul, nem do Paraguai, você sabe? Porto Murtinho, creio. Murtinho deve ser nome brasileiro, nunca vi em espanhol. Deve ser Murtinho, no Brasil, e numa outra cidade paraguaia. E que é uma ponte que, para o Mato Grosso do Sul e para o Paraguai, vai ser... porque permite você ter uma rodovia de Santos até o litoral chileno, né? Quer dizer, de alguma maneira, integra tudo e permite, portanto, uma comunicação rápida, mais rápida com o Pacífico, na parte mais delgada da América do Sul, não é na mais gordinha, cuja distância aumenta muito. E esse é um exemplo de muitas coisas que podem vir a ser feitas nessa matéria e que, de alguma maneira, vão também fortalecendo a integração regional. E tem um último tópico que eu até não coloquei entre as 10 diretrizes da política externa, até porque queria parar no 10, que é um número redondo, mas eu tenho uma 11ª, sem pôr o número, que é a questão do delito interfronteiras, né, que é gravíssimo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né, porque nós temos, no Brasil, o Brasil sofre o florescimento do tráfico de drogas, de armas e de mercadorias, que não é uma questão menor. Esse Fórum contra a Pirataria, uma coisa nacional que se organizou, tem estimativas que vão, eu já vi diferentes, que vão de 40 a 100 bilhões de reais em mercadorias. O próprio Géser Fonseca fez um estudo lá, que ele chegou aos 100 bilhões. Não sei, nunca vai saber qual é o número, porque é uma atividade clandestina, preciso, mas é como cair do 40º andar ou cair do 100º. Claro, é diferente, mas, do ponto de vista prático, o dano é imenso. E isso nós temos que enfrentar direito. Daí a ideia, inclusive, de fazer uma reunião entre governos. A maior parte do Mercosul, mas tem que incluir Bolívia, tem que incluir Colômbia, que é cooperativo,
nessa questão de droga, e o Peru, né? Isso é essencial para efeito de que a gente possa avançar, né, nessa batalha, que é vital. Inclusive, eu insisto, do ponto de vista econômico, não é apenas do crime, como é o caso típico da droga, mas, em geral, as organizações criminosas estão por trás disso tudo, do contrabando de armas, do contrabando de mercadorias e do contrabando de drogas. Para não falar, então, de pessoas, no caso de mulheres, mas essa é uma questão mais separada, o levantamento empírico que se tem é muito precário. Por exemplo, que seriam 200 por ano, eu não acredito. Tem que ser muito mais, né? Mas vocês podem dizer, isso tem a ver com comércio exterior? Tem a ver com integração econômica de uma região, né, que não comporta uma região integrada economicamente, e integrar também os crimes, né, e ser um fator de multiplicação de crimes uns em relação aos outros. Não que no Brasil, o Brasil seja inocente, porque se eu faço contrabando, tem alguém que recebe. Se tráfico de drogas, tem alguém que recebe. Mas é inegável que o combate precisa ser feito dos dois lados, de maneira integrada, com assistência técnica, com informações que são realmente muito essenciais. E que temos tecnologia, temos. Eu fiquei espantado outro dia, quando ouvi o dirigente principal da Polícia Federal, na reunião de governo que fizemos a esse respeito, dizer que a PF sabe, quando pega um pouco de cocaína, sabe dizer de onde veio. Eu acho fantástico isso. Pode ser que seja banal, mas, com uma análise química, convenhamos. Você saber que veio da região tal, de tal país, só pela análise química, é extraordinário. Quer dizer, o que nós temos que fazer é transformar isso em algo operacional, mais sistemático. Não bastam grandes operações, né? É preciso ter grandes operações sistemáticas, não episódicas. E eu acho que tem tecnologia e capacidade para isso, precisa acrescentar uma dose maior de vontade política entre países. Eu estou convencido que isso será possível de alcançar. Bem, eram essas essas palavras que eu queria dizer aqui, que é... Usando o abuso, duas palavrinhas, China e Venezuela. E agora, se vocês quiserem, podemos partir para as perguntas. Antes que o senhor dissesse, acabou. Democratizando. A questão da Venezuela, para o Brasil, sempre foi um bom mercado, diga-se. Então, é lamentável o que acontece lá, porque é um país que agora a jornada de trabalho tem 3 dias da semana, na área pública e na área privada. Então, vocês imaginam onde está a economia. Muitos créditos acumulados, né, de financiamentos brasileiros, que quaisquer que fossem, estariam agora em suspenso, né? E tem um problema político que é difícil de se prever, né? E também não pode se pensar como antigamente, que chega e vai, o que vai fazer? Invadir. É uma coisa que não existe no mundo atual, graças a Deus. Imagina, você não gosta do regime de um país, aí organiza um dos episódios mais tristes da história diplomática ou de política externa brasileira, foi a entrada do Brasil, a composição com os Estados Unidos, para invadir a República Dominicana, em 1965, que era apenas um governo reformista, não era uma tropa fidelista ou castrista de assalto. Então, evidentemente, tem que se usar os mecanismos de pressão de que se dispõe, né? E, a meu ver, corretamente, prestar solidariedade aos oprimidos, aos perseguidos. Agora, a China, para nós, é, isoladamente, uma prioridade imensa, porque, inclusive, o primeiro parceiro comercial do Brasil não são os Estados Unidos mais, é a China. E, em geral, tem uma diferença entre chineses e outros países, para não dizer só brasileiros. Quando eles sentam na mesa, os chineses sempre sabem o que querem, o outro lado nunca sabe direito, né? Então, nós temos que saber melhor do nosso lado. A Tatiana esteve na China há 5 anos, poderia fazer... Estou certo a minha análise? Essa frase, você gostou? E, então, o que eu posso dizer é isso. Vamos dar uma atenção enorme
a ideia, inclusive, de criar uma área específica sobre China, né, porque justifica pelo tamanho e por tudo, né? E agora, nós vamos ter que homogeneizar e dar mais consistência para as nossas posições. Eu lembro o imenso equívoco que foi a questão da China economia de mercado, como foi reconhecida, no caso, na época do governo Lula, sem nenhum debate aqui. Isso não era uma questão de fogos de artifício, porque significa limitação para o antidumping. E hoje tem muitos processos, áreas, ações de antidumping, que vão perder vigência. Isso vale também para os Estados Unidos. Isso vale para outros países, que também vão ver como é que vão fazer com essa história. E nós vamos nos debruçar nisso e também ver o que os outros vão fazer nessa matéria. Esse é um problema que vamos ter por diante, sem dúvida nenhuma. Senhor ministro. Vamos lá. Tem microfone no público? Professor Carlos Braga. Hein? Primo Braga, que foi do FMI, do Banco Mundial. Ah, tá. Tá longe, está escondido. Eu me lembro do Carlos. Primo Braga, mas com barba e cabelo tudo pretinho. Ah! Faz tempo, né, ministro? Mas Você escrevia bastante na Folha. isso. Mas Você vê que eu tenho 30 anos tenho atrás. boa memória. Quantos anos? 30. Eu estou fora do Brasil há 28 anos. Meu Deus do céu. Não, eu estou dizendo isso porque eles vão achar que eu sou tão velho, mais velho. Já era mais velho? Imagina agora. Certamente. Mas, ministro, ouvindo a sua palestra, muito interessante, eu me lembrei de um artigo de um embaixador chileno chamado Alejandro Jara, que foi... Alejandro Ales. Jara. Ele foi o embaixador chileno na OMC, depois foi o Deputy Director General, agora está no setor privado. E ele, nos anos 2004, na época eu era o Trade Representative do Banco Mundial na Europa, né? Ele escreveu um artigo... Ele era ou você? Ele era. Não, eu era... Você era. Eu era. Mas ele escreveu um artigo que se chamava Os Benefícios da Promiscuidade, no qual ele argumentava que a política chilena era perseguir liberalização a nível unilateral, bilateral, regional e multilateral, em todos os campos. O ponto dele é que você não deveria se focar simplesmente, ou seja na OMC, ou num acordo com os Estados Unidos. E, no que o senhor falou, o senhor colocou muita ênfase aí na questão da reciprocidade. Então, eu vou lhe perguntar só uma questão com relação ao OMC. Não resta dúvida que agora, no 10º Ministerial da OMC, lá em Nairobi, eu estava lá, tem esse resultado importante sobre as exportações, dos subsídios às exportações. Um pequeno detalhe. Essa mesma decisão foi tomada em 2005 no Ministerial de Hong Kong, que eu também estava lá. Então, são 10 anos... E que não foi aplicado. E não foi aplicado. Então, aquela questão, né? Visão sem implementação é alucinação. E aí fica a questão com relação ao... Posso plagiar a sua frase? Claro. Anota aí, Tatiana, para me lembrar. Por favor. Fica aí a questão com relação ao artigo 30 do Acordo Ministerial de Nairobi, que é um monumento à ambiguidade diplomática. Porque lá diz, alguns países da OMC acham, eu estou parafraseando, né, acham que a rodada de Doha está morta. Esses alguns países, leia-se os Estados Unidos. Outros acham que a rodada de Doha tem que continuar. Qual é a posição do Brasil? A nossa posição, como eu disse... Bom, deixa eu só te fazer um comentário antes sobre a economia chilena, tá? O Chile é uma economia pequena, cuja divisão de trabalho com o resto do mundo, obrigatoriamente, é maior do que uma economia grande. Isso é inevitável. E o Chile tinha, no começo dos 70, da ordem de, talvez, 14 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, isso é uma coisa que eu anotei na época, porque eu morava lá.
e era professor da Faculdade de Economia, da graduação e da pós-graduação. Acompanhava bem o que acontecia na economia chilena. Eles tinham 9 montadoras de automóveis, 9, para produzir 20 mil automóveis por ano. Caramba! Em matéria de distorção de política de substituição de importações, é impossível. Concorda? O Brasil criou uma indústria automobilística com substituição de importações, que significa proteger, fazer isso, fazer aquilo, mas ela ganhou escala própria, né, inclusive ganhou competitividade. Então, para a economia chilena, a abertura, o coeficiente de comércio exterior, não de comércio exterior, de importações, deve ter triplicado. Digamos que era 10, 12, imagina, uma economia como a chilena, pequena. Deve ter ido, posso estar errando, você pede 20, o fato é que triplicou, digamos, da ordem de 10 para 30, ou de 12 para 36. E, nesse sentido, foi eficiente. Aliás, teve outro fator que, curiosamente, acabou sendo eficiente para a economia chilena, partido depois, no começo e ao longo do regime militar e depois, foi a agricultura. Porque lá foi feita uma reforma agrária de verdade. Ou seja, todas as propriedades acima de 80 hectares foram desapropriadas. 80 hectares no Chile é considerado latifúndio, né? E, na época isso na democracia cristã, foi 20% delas, financiadas pela Aliança para o Progresso, que era um programa americano, do presidente Kennedy, para contrabalançar o efeito Cuba. Mas era uma reforma agrária bem feita, que custava por família, houve um estudo da FAO na época, por família assentada, custava $10 mil. Significa 60 mil, mais ou menos, de hoje. Por quê? Porque era comprar a terra, pagar, fazer sistema de transportes, estradas, assistência técnica, crédito, moradia, educação e saúde, que é o modelo que se tentou fazer no Brasil. Quando o governo Fernando Henrique começou, eu me opus a essa ideia, mostrando os custos. Na época, fiz um levantamento que custava 40, 50 mil reais, para fazer direitinho. Não é você pegar a terra, entregar e depois manter com cesta básica. Mas voltando, aí teve a reforma, na época do Allende, aí foi tudo acima de 40 hectares. Então, o que aconteceu? Realmente, no Chile tinha latifúndio, né? Tinha mesmo, e o que aconteceu foi que, quando veio o novo regime, acabaram as propriedades coletivas, né, o assentamento, que, em geral, como era? Porque eu fui olhar, na época, eu tinha enorme curiosidade para ver como é que funcionava. Tinha um assentamento, e aí você tinha as famílias, elas tinham uma área comum e tinham as suas áreas próprias. Tudo que vinha de assistência técnica ia para a área própria. O abandono era feito para a área comum, né? Mas o fato é que criou uma classe média capitalista trabalhando para o mercado no campo chileno, curiosamente. A agricultura ganhou eficiência. É incrível isso, pelas vias tortas, mas acabou acontecendo. Então, o Chile se saiu muito bem. Eu estou sublinhando mais essa questão porque a comparação com o Brasil é difícil, porque nós somos uma economia continental, eles são uma economia. O território chileno deve ser do tamanho do estado de São Paulo, talvez um pouco maior. E talvez a ideia que eu não conhecia, esse embaixador economista, fosse correta no caso chileno. Mas não dá para pensar no Brasil numa coisa dessa natureza. Eu me demorei nesse ponto, porque, para mim, essa é uma matéria de permanente reflexão. Agora, você pode olhar no mundo, você vê que ninguém faz essa política. Você não tem nenhum país hoje, recente, décadas, não sei direito, com relação à Europa Oriental, os países que eram socialistas. Provavelmente um coeficiente de comércio exterior que deve ter se multiplicado várias vezes. Mas, em relação ao resto, ninguém fez isso, a política da promiscuidade, muito pelo contrário. Mas, com relação ao MC, não há, inclusive, de repente, sai alguma nota na imprensa, que o Roberto Azevedo defendendo, um ataque meu, não há divergência entre o que ele representa lá e o que a gente pensa. Mesmo o meu discurso, na reunião da OMC, foi elaborado em conjunto com a equipe do Ministério, que são todos da mesma turma. Não há essa diferença que se procura fazer crer. Agora, nós temos também que dizer com clareza
Eu não estou falando contra a multilateralização, eu estou expressando ceticismo, o que é diferente. Mas, se pudermos avançar, nós saímos ganhando, a meu ver, em muitas questões. Você me deixou preocupado, porque eu não sabia, sinceramente, que tinha sido votada a mesma coisa em 2005. Né? Ou seja... Condicionado ao sucesso da rodada. Como não teve o final da rodada, eles tinham um case. Então, pronto. Então, bem, e como eu disse aqui, deve ser do seu conhecimento, os Estados Unidos são hostis à solução de controvérsias. Né? Coisa que, para nós, é boa, até certo ponto. Pronto. Professor Aloysio Campos, da Embaixada do Brasil em Washington, ministro. Bem mais na American University do que Você é diplomata? Não, senhor. Sou não, ela falou da Embaixada do Brasil em Washington. Eu assessoro a Embaixada em questões de defesa comercial e política comercial. Tá. Menos do que no passado, mas atualmente, se a Vera não me interrompeu, eu estou passando mais tempo na universidade do que... Qual delas? Mas continuo Qual assessorando a American University em Washington. Ministro, para não tirar o tempo de outros que queiram lhe perguntar, apenas uma continuação, já que tocamos em OMC, nós temos aí uma âncora que anda segurando o Brasil, mesmo para negociações de acordos bilaterais ou regionais, ou o que seja que o Brasil queira perseguir, que é a questão de agricultura. Não temos andamento na OMC, na área multilateral, nesse tema, e tampouco teremos no âmbito bilateral, ou multilateral, ou plurilateral, em função da questão dos subsídios. Quer dizer, é uma questão que dificilmente, ou é impossível de se negociar fora do âmbito multilateral, mas que, ao mesmo tempo, está impedindo o Brasil de fazer essas negociações, pelo menos a um nível de ambição razoável, a um nível bilateral ou plurilateral. Então, minha pergunta é, vamos ter ação na questão de agricultura para tentar resolvê-la? Muita. E, na verdade, você tem razão com relação aos países desenvolvidos, mas você tem brechas no mundo. Por exemplo, África, Oriente Médio e China. E a Índia, se soubermos trabalhar. Porque o caso chinês e indiano, quando a renda por habitante aumenta o consumo de alimentos. Eu acho que nem no Brasil isso mais acontece. Né? Porque você chega a um certo nível de renda que o delta vai para outras coisas, não vai para a alimentação. A China deve estar incorporando... estimativa de economista, você sabe, portanto, que economista chuta bastante, mas a ideia não é defeito, não, porque eu também chuto, eu também sou economista, então envolve, não estou criticando a classe, mas a ideia é que você tem uma incorporação por ano de cerca de 80 milhões de pessoas ao mercado de consumo, que, olhando a população chinesa, não é um dado tão impressionante, embora seja, em termos absolutos. E, no caso da África, eu estava indo agora para a Europa, nós paramos em Cabo Verde. E eu peguei o nosso diplomata que cuida de comércio exterior e disse, vamos ver a taxa de crescimento da África. Né? Da África subsaariana. E a África subsaariana cresceu 2 vezes o ritmo da América do Sul, na década passada, e olha que na década passada não tinha recessão, depressão brasileira. E cresceu, que vai de 2010 a 2016, o triplo. Claro que aí o Brasil tem um papel determinante, mais do que antes. Mas a África é um continente que prospera. E olha que você tem guerras civis ainda, que devem produzir PIBs negativos em matéria de crescimento. Mas o mercado para alimentos processados, etc., que o Brasil é craque e competitivo nessa matéria. Da mesma maneira que no Oriente Médio. Eu falei do caso do Irã. Nós vamos jogar tudo para poder multiplicar a parceria no comércio exterior com eles. Por quê? Porque são 80 milhões de pessoas, na medida em que voltem a exportar mais, etc.,
vai ter uma demanda boa para alimentos processados, porque todo mundo acha que não vão produzir nunca, né? Então, de alguma maneira, o que tem que se ter é uma estratégia dessa natureza. Você não deixar de brigar nunca com os países do norte desenvolvidos e abrindo novas brechas onde puder no mundo, inclusive um mundo que cresce, como eu estou dizendo no caso da África, ou continua crescendo no caso da Ásia. Vai por aí. Agora, acho que a gente tem que sofisticar mais as coisas, inclusive, por exemplo, essa questão sanitária, né? Há vários tópicos que nem são do meu entendimento pleno, de natureza técnica, que nós podemos promover avanços nesse sentido. E aí você vai criando embaraços, né? No mínimo, cria embaraços e ganha discursos, que também não é algo desprezível no plano internacional. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no Ministério da Saúde e veio a ideia de fazer genéricos, eu pensei, bom, vou ver como é que os países que têm genéricos funcionam. Então, fui aos Estados Unidos, que a saúde é privada, então eles tinham um executivo contratado, os produtores de genéricos. Genéricos nos Estados Unidos abastecem 60% do mercado, é uma coisa que ninguém sabia que era assim. Depois fui à Inglaterra, com o sistema lá estatizado, quem lida com o assunto era o próprio ministro da Saúde, um deputado espertíssimo. E ele me disse, olha, você quer fazer? Eu disse das dificuldades aqui, não tecnológicas, mas as empresas não queriam, né, simplesmente produzir genéricos, grandes empresas. Ele falou, você devia ir à Índia. Eu fiquei pasmo. E pode parecer óbvio para quem é do mercado, mas eu não era. Ele disse, não, a Índia tem pelo menos umas 20 indústrias, empresas, que produzem medicamentos de altíssima qualidade. Eu fiquei realmente impressionado. E falou também de Israel, que é a maior produtora do mundo, que, na verdade, não é Israel, que é a Teva, que produz na Hungria, produz nos Estados Unidos, em outros lugares, mas a sede é em Israel. E eu acabei indo, fiz a mesma coisa na Alemanha, de novo, a história da Índia. Então, eu fui à Índia, né? E qual era a minha ideia? Nós tivemos que zerar a alíquota de importação de medicamentos. Por quê? Porque teve a desvalorização cambial. Aliás, eu sabia que ia ter. Não por informação, porque ia ter via mercado, que é o que aconteceu, afinal. Isso, o impacto nos custos da saúde é descomunal. Então, eu fiz zerar a alíquota. Isso deu uma briga na Câmara de Comércio Exterior, em que os antigos ortodoxos se opuseram, e os heterodoxos, como eu, defenderam. E, no final, ganhamos, e zerou a alíquota. Mas o fato é que nós fizemos isso, e, inclusive, em relação à Índia, de graça, né? Qual era a minha ideia? Bom, com a Índia vamos propor vender ônibus, avião e caminhão, que é o que ainda não produzia. Mas não deu para começar a conversar, tá certo? O Lampreia disse, não, espera aí, tem um mercado comum. Não que ele fosse contra, entende? Mas não podemos fazer isso, não dá para ter nada unilateral, que era a regra tal como era estabelecida. Hoje eu nem sei quanto, mas devemos importar uma brutalidade da Índia, e a troco podia ter sido feita uma certa penetração maior, tá certo? De mercado naquele momento. Foi uma oportunidade que se perdeu. O que nós não podemos é perder de novo oportunidades como essas, né? Quero dizer que, no caso de medicamentos, não é do interesse geral aqui, mas a conclusão que eu cheguei é que nós não temos condição de produzir. Não a embalagem. O que nós temos no Brasil são montadoras, mas a matéria-prima mesmo é Índia, Coreia, China. Eles são tão competitivos que não faz sentido. Que é melhor você ter uma divisão aí de trabalho e não é conformismo, entende? Isso não significa deixar de lado medicamentos de origem biológica, também derivados da nossa biodiversidade e tudo mais, né? É uma fronteira importante para explorar. Mas, no que tange a medicamentos, não. Mas nós perdemos essa oportunidade. O Brasil se abriu mais para medicamentos e acabou dando nisso. Vocês sabem que, mesmo a história de quebrar patentes, que nós introduzimos com um mecanismo de negociação para baixar preço de medicamentos, de AIDS, etc., foi, na verdade, pela regulamentação da lei que eu próprio fiz. Eu estava no Senado quando ela foi aprovada, mas eu estava no Ministério da Saúde quando foi feita a regulamentação e eu fiz a parte da saúde.
Mas nós não produzimos a matéria-prima original, básica. É comprada da Índia. Se você falar em patente, por exemplo, esse medicamento para hepatite, que é uma coisa C. Eu devo dizer a vocês que eu não sei a diferença entre hepatite A, B e C. Mas eu sei que a C é a pior, tenho pavor de pegar. E, na época, introduzimos porque o pessoal tomava interferon, que é um medicamento também, não sei o que é, mas faz a pessoa passar muito mal. E aí tinha um tal de interferon pegilado, que eu botei no SUS, né, porque era uma minoria, mas as pessoas morriam. Esse interferon pegilado minimizava os efeitos secundários. Pois bem, não é que foi inventado um medicamento que cura, e a hepatite C é só para empurrar com a barriga, mas foi inventado um medicamento que cura a hepatite C, cura, que é incrível, mas custa 200, 300 mil dólares. Né? O Brasil não soube fazer uma boa política. Por exemplo, o Egito, como o pessoal agora tem medo do negócio de quebra de patentes, ou países estão fazendo boa figura com países subdesenvolvidos. Por exemplo, o Egito, 10 mil dólares, ou algo do gênero. E o Brasil não está aproveitando isso. Conseguiu também uma redução mais pequena, mas eu estou dizendo isso por outro motivo. Eu tenho certeza que os indianos, ou os coreanos, ou os chineses já sabem fabricar. Entende? Porque remédio, aliás, também tem uma ideia errada, que a barreira à entrada é de mercado, de proteção. Não, não, não. A barreira à entrada é tecnológica também. Eu fui também a Israel ver essa Teva, né? E lá visitei. Você tem um conjunto de medicamentos que, mesmo que o sujeito te dê a patente não é a barreira é a tecnologia, além da patente, evidentemente. A tecnologia é muito complexa. Mas aonde a gente se repousava no caso das ameaças para o laboratório? Se o senhor não abaixar o preço, entanto, vamos produzir, etc. Na Índia, né, em parcerias com a Índia. Enfim, eu estou saindo do assunto, mas é uma matéria a respeito da qual nunca tive oportunidade de comentar, e um público ligado ao comércio exterior, eu acho que sempre são observações ilustrativas, né, de problemas reais. Sem dúvida. Senhor ministro, só aproveitando um pouco o gancho do seu comentário sobre especialização no comércio internacional, né, não faz sentido produzir determinados medicamentos aqui, não há dúvida alguma de que a abertura comercial cuidadosa e estratégica do Brasil é simplesmente indispensável. Abertura, negociação de acordos. De fato, nos últimos 10, 15 anos, o Brasil tem não conseguido avançar tanto ou com tanto ímpeto, e o resto do mundo, sim. Isso gera, inclusive, um problema de competitividade do Brasil, também pelo fato de não ser integrado nas cadeias globais de valor, né? E, naturalmente, acordos e abertura gerarão ganhos para as empresas brasileiras eficientes, que poderão aumentar suas vendas e aumentar suas exportações, e gerarão perdas para as empresas brasileiras não tão eficientes, que poderão ser eliminadas ou terão que realocar suas atividades para outras atividades mais eficientes nesse contexto. Embora eu, pessoalmente, acredito que não há dúvida de que o efeito líquido será extremamente positivo no caso de uma abertura. Naturalmente, quando há essa discussão, uma parte do setor privado, uma parte do setor produtivo, resiste, pois vê que pode sofrer muito, pode ser até eliminado nesse tipo de situação. Talvez uma possível saída seja dar um conforto e um auxílio em algum tipo de realocação. Qual seria a sua... Custo fiscal. Também, exatamente. Qual seria a sua mensagem para esse setor que pode ter um temor um pouco maior do que outros? Você tem que ver setor por setor. Né? Tem que ver setor por setor. Né? Você pegar o setor siderúrgico, eles vieram um dia ao Ministério, agora. Eu falei, já sei, vocês têm 3 problemas. Primeiro, China, sem que eles falassem. Né? China, economia de mercado, preços que a indústria reclama, o sujeito que fabrica o produto final reclama, né? E terceiro, o reintegra, que foi virtualmente eliminado. Por quê? Porque o câmbio desvalorizou. Né? Agora, você achar que o aço chinês, aliás, hoje tem até, não sei se foi hoje, mas tem um comunicado do ministro chinês e o Kerry,
acho que na China, presumo, ou em Washington, não sei, em que a China reconhece o dumping que faz com relação aos produtos siderúrgicos. Então, quando você vai no terreno, caso a caso, o assunto é complicado, né? Até porque a indústria siderúrgica depende da indústria automobilística e de bens de capital. Bem de capital é a primeira coisa que desacelera quando o crescimento inverte. Então, você tem que ir olhando isso tudo. As teses que você coloca, no geral, tudo ok. O problema é ver, na prática, como é que isso acontece. Eu tendo a achar que a indústria brasileira, portas adentro, como diria em espanhol, é eficiente. Que o que tira eficiência é quando você sai do portão da fábrica, né? Agora, claro, se o investimento cai, é óbvio que tem menos progresso técnico. Tem um teorema, é Caldor na verdade, que o formulador básico era um economista escandinavo, que eu não me lembro, mas é uma espécie de coautor, é que a taxa de produtividade da economia depende do tamanho da evolução da taxa de investimento. Quanto mais você investe, mais você aumenta a produtividade. Por quê? Porque você vai incorporando produtos com equipes, com doses de progresso técnico maior. Tá certo? Na hora que o investimento cai, a produtividade cai. Não é porque a indústria é ineficiente, é porque não está investindo. E o que aconteceu no Brasil, do ponto de vista macroeconômico? Se você pegar da crise para cá, de 2008, a indústria não ultrapassou o nível de 2008 de produção. Por quê? Porque você teve uma mega valorização cambial descomunal, porque a política de juros, na época, ampliou o diferencial com relação ao resto do mundo. Você imagina o mundo inteiro parado, dinheiro não sabia para onde ir, e você tem um país que tem uma taxa fenomenal. Isso jogou para baixo, comprometeu a capacidade de arrecadação tributária, porque quem paga imposto mesmo, quem rende imposto, a menos que seja uma economia tipo chilena, entende? Um enclave exportador, a indústria, compromete isso, e você cria um ciclo vicioso terrível, né? E, inclusive, a própria produtividade e eficiência também, né? Mas, enfim, isso é outra discussão que eu não tenho tido mais com o ministro de Relações Exteriores. Senhor ministro, podemos seguir com as perguntas? Ou... Que horas são? Coisa prática. 8h25. Não, eu vou ter que terminar. Agradecemos imensamente a sua participação e seu discurso de encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado, foi uma grande honra.